Olá, o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, está em seu primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados. Léo Prates é graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Começou sua carreira política como vereador em Salvador e depois foi eleito deputado estadual, além de ter ocupado o cargo de secretário municipal de saúde na cidade de Salvador, dentre outros. E é com ele que nós conversamos nessa edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. O senhor poderia começar nos falando da sua experiência, como é que o senhor viu esses seus primeiros 6 meses de mandato aqui, quais as perspectivas para os próximos 6 meses? Olha, um primeiro semestre de muito aprendizado, a gente está no nosso primeiro mandato, apesar de não ser a primeira experiência no Legislativo. Eu fui, como você disse, vereador em Salvador, fui o presidente da Câmara lá da cidade de Salvador de 2017 a 2018 e me elegi deputado estadual, fui deputado estadual. Então, o Legislativo não me é estranho. Mas aqui há peculiaridades da própria cultura, como a hierarquização lá nas câmaras legislativas, como o universo é menor, a Câmara é 43, a Assembleia é 63, você tem um contato mais direto com o presidente, as coisas são resolvidas direto com o presidente, aqui há a figura do líder. Então esse é um aprendizado que tem que fazer, além das modificações do regimento, a utilização do requerimento de urgência, de uma série de instrumentos que as câmaras legislativas onde eu fiz parte não tinham tanto. Mas confesso que estou muito feliz com os resultados alcançados, estou muito satisfeito, agradecendo em seu nome, Fernando, a todos os servidores da Câmara, por todo o apoio e aprendizado que tive nesse primeiro semestre e acho que os resultados estão satisfatórios. Obrigado, deputado. A gente tem aí umas pautas econômicas pesadas aí para esse semestre, né? A aprovação do arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, a LDO, a LOA que tem que ser votadas. Como é que o senhor está avaliando aí esses desafios aí? Como é que o PDT pretende se inteirar aí nesse processo? Olha, na questão do arcabouço, o que é muito caro para nós do PDT é a questão do Fundeb, da retirada do Fundeb do arcabouço. O Senado fez essa correção corretíssima e nós iremos apoiar. Na questão da LDO, nós estamos apresentando algumas emendas agora, como a questão da política animal. Não há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias da política animal, de proteção aos animais. Nós estamos incluindo isso, além do fortalecimento nas questões da saúde. Como você falou, nós fomos secretário de saúde lá do município de Salvador e essa é uma questão muito cara para nós. E o PDT está acompanhando também a LDO na questão da educação, que é o tema mais importante para o partido. Em relação à reforma tributária, o que me parece nesse momento que chama a atenção da sociedade brasileira e da discussão, e que eu já conversei com alguns senadores, é a questão dos profissionais liberais, né? Há alguns especialistas falando que a reforma tributária pode aumentar a tributação para aquele que a gente chama de microempreendedor profissional. É o médico, é o advogado, é o engenheiro que trabalha sozinho. Essa é uma questão muito cara, nós estamos acompanhando com bastante atenção no Senado, para quando voltar na Câmara a gente estar antenado. O que a sociedade pode ter certeza, e esses profissionais, é que nós não vamos aceitar o aumento de carga tributária para profissionais que trabalham sozinhos, profissionais liberais que vivem do esforço individual da sua profissão, os comunicadores também, os jornalistas que têm o seu microempreendedor profissional, e a gente está acompanhando essa questão com bastante atenção. Perfeito. A Câmara aprovou, né, essa primeira reforma sobre o consumo, cumpriu a sua parte aqui, foi para o Senado agora, e tem agora a reforma sobre patrimônio e renda, que é um tema bem sensível, né? Como é que o senhor avalia essa questão, essa segunda parte? O senhor acha que já dá para começar essa discussão aqui na Câmara no segundo semestre? Olha, eu penso que nem o presidente Arthur Lira. Eu acho que você abrir frentes de batalhas ao mesmo tempo é muito pesado e muito ruim. Eu acho que nós temos que concluir a reforma sobre consumo para abrir essa discussão, que é uma discussão importante, como você coloca. Mas nós temos uma reforma tributária em tramitação, que ainda vai para o Senado. Eu acredito que o Senado vai fazer as correções que entenderem necessárias. O Senado é a Câmara revisora pela Constituição Federal e vai voltar para a Câmara. Eu acho que a gente não deve abrir uma nova discussão sem encerrar a primeira. Eu quero destacar a importância do presidente Arthur Lira para essa reforma tributária. Eu confesso a você, Fernando, que eu estava bastante cético. É uma reforma importante onde se reduz 5 impostos para 2. Só isso já melhora o ambiente de negócios e, com isso, a nossa expectativa é a geração de mais empregos para os mais pobres no nosso país, e a gente que precisa tanto do emprego nesse momento. E, além disso, que eu quero destacar para os estados mais pobres da federação, como o meu, que é a Bahia, uma importante modificação. O imposto não vai ser mais cobrado
na produção, vai ser cobrado no consumo, ou seja, onde ele é consumido. Isso para os estados mais pobres pode levar 30, 40, 50 anos, porque eu vi muitas críticas por causa dos 45 anos, mas isso mostra que nós já começamos a modificar o que importa e o Estado brasileiro, na nossa visão, tem que cuidar mais de quem precisa mais. E eu acho que a reforma tributária fez exatamente isso, parabenizando a toda esta casa na figura do presidente Arthur, que foi nosso grande líder. Esse ponto é muito importante, né, deputado? Porque acaba com a guerra fiscal que exatamente desfavorece os estados mais pobres. Né? Justamente, isso vai favorecer estados do Norte e do Nordeste. Nós, inclusive, eu era muito cético por causa do estado de São Paulo e conseguiu-se chegar, veja como o diálogo é importante, né? Conseguiu-se chegar a um mecanismo que não prejudicasse os estados produtores e beneficiasse os estados onde está o consumo. Então, assim, eu acho que esse é um marco histórico e o meu receio, eu volto a dizer, eu sou a favor que a gente abra as discussões para ter uma reforma tributária mais robusta e mais profunda no nosso país, mas eu tenho receio que a gente abrindo outra frente de batalha, ou seja, vir outro texto sobre tributos nesse momento, possa contaminar aquela vitória que nós temos nesse momento. Então, eu sou a favor que nós tenhamos primeiro a vitória possível agora e que só vamos abrir outras discussões após o término dessa. Essa é a humilde opinião desse deputado, corroborando aí com o presidente Arthur Lira, que foi o primeiro a emitir essa opinião. Não, e o que o senhor está dizendo faz todo sentido e a gente tem um exemplo aí do arcabouço fiscal, né? Que teve modificações e teve que voltar. Reforma tributária não vai ser diferente pela complexidade do assunto. Principalmente se alguns especialistas tiverem razão nessa questão do microempreendedor profissional. É lógico que você tem um texto robusto, onde você desburocratiza imposto, onde você diminui o número de impostos, você pode ter distorções. E por isso que a Constituição está correta em ter o Senado como Câmara Revisora. E se nós observamos que tiver esse aumento, eu tenho certeza que o presidente Arthur vai ser sensível à questão dos profissionais que trabalham com o esforço do seu braço, com o seu consultóriozinho, atendendo e trabalhando sozinho nas suas empresas. Perfeito. Deputado, relação do governo com o Congresso, como é que o senhor avalia que está indo, como é que o PDT entra aí nessa jogada? Olha, eu acredito que essa foi a grande falha do governo nesse primeiro semestre, a relação com o Congresso. Nós temos que agradecer aí o esforço do presidente Arthur Lira, inclusive em ajudar nessa articulação, mas confesso a vocês que esperava mais que nesse segundo semestre a gente pudesse melhorar, porque a articulação nada mais é do que os canais de diálogo com o Congresso. Então, se você tem uma articulação que não funciona tão bem, você tem os canais de diálogo prejudicados tão importantes para a democracia. Então, a gente esperava já ter virado essa página agora no início do segundo semestre, infelizmente não foi o que a gente viu. A gente torce para que o governo resolva isso, mas realmente eu acredito que esse é o grande ponto a ser corrigido pelo governo federal neste momento, se ele quer continuar contando com o apoio do Congresso. Porque eu lembro que todos nós fomos eleitos, o presidente foi eleito, os deputados foram eleitos, os ministros não foram eleitos, os ministros foram nomeados. Então, o presidente, que é o líder do país nesse momento, deve fazer as correções necessárias para manter o contato de diálogo com a Casa do Povo. Porque, no final, o que cada parlamentar representa é uma das 513 partes do país. É isso que nós representamos nesse momento. E deixar de ouvir um parlamentar é deixar de ouvir uma das 513 partes do país. E eu tenho certeza que não é isso que a população quer num ambiente democrático. Então, nós aguardamos e torcemos para que o governo federal possa corrigir os canais de diálogo com o Congresso Nacional e, no fim, com o povo brasileiro. Perfeito. O senhor tem também aí uma atuação voltada aí em saúde e proteção animal, né? O senhor quer dar uma passadinha final aí para a gente concluir nesses temas? Olha, no ambiente de saúde, a gente está com uma grande expectativa, ontem eu estive no Ministério da Saúde, para a revisão de toda a política de urgência e emergência do nosso país. A ministra Anísia acerta nessa questão, vai ter rediscussão do custeio de todo... E eu quero lembrar o que é urgência e emergência. É o SAMU, que lhe atende na sua cidade, é a UPA, que lhe atende na sua cidade, é o hospital. Então, todos esses mecanismos, inclusive com revisão dos custeios, está sendo discutido no Ministério. O projeto, no segundo semestre, deve ser enviado ao Congresso. Essa é uma grande expectativa, nós que estamos na Comissão de Saúde. Quanto à questão animal, nós vimos com bastante entusiasmo a questão da criação da Diretoria de Proteção dos Animais. Eu fui o primeiro secretário de Proteção Animal da história da Bahia, fui secretário de Proteção Animal lá de Salvador.
E a nossa expectativa é a aprovação, eu já conversei com o presidente Arthur Lira, do projeto de lei de nossa autoria que dá isenção do imposto de renda para protetores que queiram doar para os fundos públicos municipais e estaduais, viabilizando assim, Fernando, recursos para a execução das políticas de proteção animal nos municípios, principalmente nas grandes cidades, sem que o governo federal precise necessariamente colocar a mão no bolso, vamos dizer assim, no popular. Então essas são as nossas expectativas, eu quero dizer aí, Fernando, eu espero orgulhar o povo brasileiro, como eu disse, é meu primeiro mandato, mas o que a população pode ter certeza que não vai faltar dedicação e transpiração aí para servir cada vez melhor a ela. Perfeito. Deputado, muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a TV Câmara. Eu me sinto em casa aqui e quero dizer que estou sempre à disposição, porque conversar com vocês é conversar com o povo brasileiro. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, sobre as prioridades da Câmara e do mandato dele para o segundo semestre deste ano. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre o mandato do deputado, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.